onde a obsessão das pessoas pode levá-las. O caso de hoje é sobre Rod Ferrell, que era o líder de um culto vampirístico, e ele foi o garoto mais jovem a ser condenado à pena de morte nos Estados Unidos. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Eu já peço para que me sigam nas redes sociais que estão passando aqui, lá no TikTok, porque eu posto vários vídeos mais curtos, e lá no Instagram pra gente ficar mais próximo. Se inscreve no canal, dá like, comenta o que vocês querem ver por aqui e ativa o sininho para receber sempre quando eu mandar vídeo novo. Rod Ferrell nasceu em março de 1980, quando sua mãe, Sondra, tinha apenas 16 anos de idade. Ela era muito nova. O namorado dela, o Rick Ferrell, também tinha 16 anos e poucas semanas depois deles se casarem ali, ele abandonou ela e foi pro exército. A Sandra, a mãe do Rod, sempre foi obcecada pelo vampirismo. Ela abandonava a vida do dia a dia, deixava de fazer as coisas para ficar junto com pessoas que gostavam desse mesmo tipo de coisa que ela. Então ela se juntava a grupos que falavam sobre vampirismo e coisas desse tipo. E quando o Rod nasceu, foi uma etapa muito difícil da vida dela. Ela se via sozinha, então várias vezes ela deixava o Rod junto com os pais dela, e ela ficava entrando e saindo de lá, ia morar, depois parava de morar, porque recorrentemente ela tinha muitas brigas com os pais por conta do estilo de vida que ela tinha. Ela trabalhava à noite em boates e também se prostituía. Nesse período que o Rod ficava meio largado, parece que ele foi abusado sexualmente pelo próprio avô, quando ele tinha ali cerca de 5 anos de idade. Ele não tinha muito contato com a mãe, mas no pouco tempo que eles ficavam juntos, ela meio que exercia o papel de mãe, só que levava o filho para um mundo que ela adorava. Eles ficavam jogando videogames sobre vampiros, assistiam filmes sobre vampiros, liam livros sobre, e também assistiam muitos filmes de terror com coisas de desmembramento, sangue, mortes, tudo desse tipo. O Rod disse que amava a mãe dele, mas sempre teve uma mágoa ali entre os dois, porque ela meio que abandonava ele para viver a vida dela, depois aparecia e sumia de novo. Anos depois, o Rod também falou que ela era muito descontrolada, às vezes surtava, e nesses momentos ele se acalmava imaginando como a mataria. O garoto também lembrou de uma vez que a mãe dele escreveu uma carta de amor para um amigo dele de 14 anos, e ele conta que foi bem na frente dele. Ela escrevia ali, depois de escrever, deu um beijo na carta e pediu para que ele entregasse. Na carta dizia algo como, abre aspas, eu queria estar perto de você e ter o seu abraço. Sim, eu queria te tornar um vampiro, uma parte da família. Queria ser imortal e verdadeiramente sua para sempre. Só espero que um dia você volte para Murray. Você virá atrás de mim e me atravessará, e eu serei a sua noiva para a eternidade e você será o meu senhor. Lembrando que na época ela tinha 34 anos e estava escrevendo isso para um garoto de 14 anos. Lá em 1990, o Rod Ferrell já estava vivendo sua adolescência e ele era considerado um garoto muito esquisito, até porque era meio exótico. Ele era gótico, então ele usava roupas largas, pretas, o cabelo grande, todo desgrenhado. E nessa época ele começou a usar drogas também, usava muito LSD e até mesmo heroína. Ele ainda era obcecado pelo vampirismo e ele só via graça em coisas obscuras como a morte, por exemplo. E tudo no dia a dia dele tinha relação com entidades demoníacas, ele estudava muito ali o satanismo, estava muito ligado com essas coisas. Rod passou a ter muito interesse por assassinato, tortura, tudo que envolvesse sangue e sacrifícios humanos. O seu quarto era o lado mais obscuro de tudo que era ligado ao ocultismo e era um reflexo de como ele estava por dentro. Haviam cruzes de cabeça para baixo e cacos de vidros espalhados pelos cantos do lugar. Também haviam ganchos de açougue e cabos de metais enrolados, onde ele dormia pendurado algumas vezes. Quando ele estava no auge da obsessão, ele começou a se identificar como Vesago, que era o vampiro que tinha ali mais ou menos 500 anos de idade. Rod dizia que descobriu quem ele realmente era quando recebeu um chamado logo na infância e começou a se envolver muito com esse lado do vampirismo, e quando começou a fazer sacrifícios animais, beber o sangue de alguns animais, isso tudo confirmou o que ele já sabia que ele era, esse vampiro de 500 anos. Pouco tempo depois, ele conheceu um grupo de pessoas que tinham a mesma ideia, que gostavam das mesmas coisas que ele, e lá eles conversavam muito sobre satanismo, sobre rituais, sobre ocultismo, sobre demônios e, é claro, sobre vampiros. E junto com um garoto chamado Howard Scott, ele chegou a ser preso porque ele atacou vários animais, vários cachorros que estavam em um canil, e aqueles animais ficaram gravemente feridos. Nessa mesma
mesma época, Rod invadiu um hotel que estava abandonado e junto com as pessoas ali, né, do clã dele, que acompanhavam ele, que compartilhavam desse mesmo fanatismo, eles passaram a fazer alguns rituais ali que envolviam morte de animais e sucção do sangue desses animais e até mesmo a um beber o sangue do outro ali das pessoas que estavam ali presentes. A esse ponto, aquelas pessoas já acreditavam demais no que ele dizia, tudo que ele falava era lei e achavam que ele realmente era um vampiro chamado Verzago de 500 anos de idade. Então ele se cortava e mandava aquelas pessoas que estavam ali no seu clã, na sua seita, tomarem o sangue dele. E todo mundo que entrava ali também era obrigado a fazer uma queimadura em seu braço no formato de um V, que seria de Verzago dele mesmo. Então assim nascia o clã vampiro. Futuramente aquela seita teria 30 adeptos e todos eles ali acreditavam fielmente que ele era um vampiro de verdade. Certo dia, Heather Wendorf disse que queria participar do grupo dele, do clã, da seita, e que sentia vontade de fugir de casa para conseguir fazer isso. O Rod estava muito lisonjeado com aquilo tudo, então ele chamou 3 integrantes, os mais velhos integrantes da seita dele, para ir até a Flórida buscar a Heather. O grupo chegou na Flórida em 24 de novembro de 1996 e foram até a casa da amiga do Rod, que morava lá, e lá encontraram a Heather. Por um tempo, o grupo conversou ali na casa dos amigos dele, tudo bem, e ela foi para casa. Até que no dia 26 de novembro de 1996 seria o dia que eles enfim levariam Heather embora da casa dela. Então eles foram até lá e encontraram a Heather no final da rua de onde ela morava, né, para eles fazerem aquela fuga ali. E enquanto a Heather estava indo encontrar o namorado dela, junto com uma outra garota que era amiga do Rod, que tinha ido junto, o Rod e o garoto que tinha ido junto com eles, que também é da seita, resolveram assaltar a casa da Heather. A intenção deles era assaltar a casa ali e levar o carro, né, do casal, dos pais da Heather. Quando eles entraram na casa ali sorrateiramente, o pai dela, Richard Wendorf, de 49 anos, estava dormindo no sofá da sala. O Rod estava armado com o pé de cabra que tinha pego do lado de fora da casa e quando ele viu o homem deitado dormindo no sofá, ele desferiu 12 golpes certeiros na cabeça dele e claramente ele morreu ali enquanto dormia mesmo, não teve nem chance. Nesse momento, a mãe da Heather entrou na sala, viu o que estava acontecendo e jogou um chá quente que estava segurando em cima dele. Ele, com muita raiva, foi pra cima dela e tirou a vida dela também, espancou ela até a morte de uma maneira assim super violenta. E ele cometeu tudo isso apenas pela incessante vontade que ele tinha de matar as pessoas. E depois de fazer todas essas barbaridades, o Rod ainda dançou ao redor dos cadáveres dos pais da Heather. Depois de 4 dias viajando entre os estados ali, o grupo vampiro foi finalmente encontrado na Louisiana. O Rod dizia que um grupo rival de vampiros que tinha feito aquilo. E depois começou a falar também que ele tinha várias personalidades vampirescas e em cada momento uma tomava conta do corpo dele e fazia coisas que ele não estava nem ciente. Mas no dia 12 de fevereiro de 1998, aos 17 anos de idade, Rod se declarou culpado pelos assassinatos e foi condenado à prisão perpétua, sem chance de recorrer à liberdade. Os amigos Charity Kissy e Dana Cooper receberam 10 e 17 anos de reclusão respectivamente, enquanto Howard, que estava junto com Rod, recebeu também prisão perpétua. Em seu julgamento, as palavras finais do juiz foram: "Você é um garoto doente e perturbado. Eu sinto que a sua família falhou com você e eu sinto que a sociedade falhou com você." Em resposta a isso, o Rod disse em tom sarcástico: "Nós viveremos para sempre." Mas mesmo Rod sendo condenado à pena de morte, pouco tempo depois sua situação mudou. Ele deixou de ser condenado à pena de morte para ser preso por prisão perpétua. Ou seja, ele nunca vai sair da prisão. Mas então, gente, o que vocês acharam desse caso? Eu achei completamente bizarro. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, há pouco tempo atrás que conheci de fato esse caso. Comenta aqui o que você quer ver nesse canal, qual caso vocês querem que eu traga pra vocês. Curte, compartilha, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais, os links estarão aqui na descrição. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.